Deixa eu falar uma coisa para você que quer superar a depressão e não está conseguindo. Veja bem, eu estou dizendo superar a depressão. A gente ainda não pode falar de cura, mas a gente pode falar de controle. Ou seja, as crises ficam cada vez mais leves, mais atenuadas e ficam cada vez mais espaçadas, até o ponto de você nem lembrar quando foi que você teve um pico de depressão. Sabe por que às vezes isso pode estar acontecendo? Isso pode estar acontecendo por conta do apego. Você está apegado ao seu sofrimento. Você já parou para pensar isso? Que você vestiu tanto essa camisa do depressivo, isso faz tanto parte de você, você colocou tanta energia nisso, não briga comigo, tá bom? Por favor, eu tô aqui para tentar colocar lucidez nisso tudo. Então escuta até o final que eu tenho para te dizer, porque vai fazer todo sentido lá na frente. Se não fizer, depois você me conta, mas eu tenho certeza que isso vai fazer sentido. Você está apegado ao sofrimento. Você está o tempo todo falando do quanto que você é infeliz e isso já faz parte de você. E de repente é difícil, você nem sabe disso, mas de repente é difícil para você sair desse papel, porque você já está representando esse papel há tanto tempo, não sei nem há quanto tempo já. Sabe, as coisas já estão meio que se encaixando dentro de uma pessoa que tem depressão e que sofre. Não é só uma pessoa que tem depressão, é uma pessoa que sofre com a depressão. Porque eu já dei exemplo aqui das histórias edificantes de pessoas que, embora tinham a depressão, não sofriam com isso. Porque a dor é inevitável e o sofrimento é o quê? É opcional. Uma outra coisa que certamente pode estar te prejudicando muito a lidar com a sua depressão e superá-la são as crenças limitantes. O que é que está no senso comum das pessoas? Quem tem depressão é fraco, depressão é coisa de louco, depressão não tem jeito, depressão é muito difícil sair da depressão, a pessoa não consegue, esquece. E tem depressão, vai tomar remédio o resto da sua vida, não vai resolver nada, você só vai cair, você não vai conseguir. São crenças limitantes. Quando você não percebe, não reflete aquilo em que você acredita, quando você não investe em autoconhecimento, você fica à mercê dessas crenças limitantes. Parem e pensem um pouco. Qual que é a medida do impossível? A medida do impossível é aquilo que você ainda não conseguiu. É aquilo que você ainda não tentou. Só isso. Não existe o impossível. Existe aquilo que você ainda não conseguiu. Então você está precisando do quê? Mudar essa crença limitante. Você precisa substituir, na verdade. Porque é muito difícil você mudar alguma coisa, né? Para mim, eu acredito muito em substituições. Então, por exemplo, eu acho que não adianta ficar falando muito sobre os direitos da mulher, porque a mulher tem que ter o seu direito, tem o dia da mulher e tal. Eu, como mulher, tô podendo falar disso. Tô falando isso com propriedade. Quando que a gente consegue? Como que a gente consegue mudar esse paradigma da nossa sociedade que tem essa coisa da misoginia, de muita gente que às vezes fica colocando a mulher para baixo, pura e simplesmente pela questão de gênero. Você muda isso quando você começa a valorizar as mulheres, sem falar que você está valorizando elas porque elas são coitadinhas. Não, você valoriza porque você valoriza. E aí, ao passar do tempo, as pessoas nem lembram mais que um dia teve a desvalorização da mulher. Então, eu sempre acredito em substituições. Então, você precisa substituir essa crença que você tem, que é uma ilusão, né? Porque a medida do impossível, aquilo que você ainda não tentou, aquilo que você ainda não conseguiu, né? Não tem que é difícil, não tem que é árduo, o caminho é penoso, não tem nada disso. Ele pode ser penoso, ele pode ser árduo, de acordo com cada um tem uma história para trilhar. Agora, o que sempre tem é o aprendizado. Como que foi para você aprender uma tabuada? Não foi difícil no começo? Fala para mim, se é que você se lembra. Eu me lembro, a professora mandava repetir aquela tabuada, eu não via sentido naquilo. Você tinha que fazer lição de casa, 10 vezes a tabuada do 8. Mas para que eu tenho que colocar 10 vezes a tabuada do 8? Hoje eu sei por quê. Porque hoje a gente consegue ter o raciocínio rápido de fazer uma conta e sem contar que quando eu fui fazendo esse processo do aprendizado, da memorização, eu fui
ampliando as minhas conexões cerebrais, eu fui aumentando a minha rede de axônios e a gente vai ficando mais inteligente. E aí, essa inteligência não serve só para você lembrar quanto que é 8 vezes 8. Serve também para você conseguir ter mais criatividade, manter o foco, produzir melhor. A terceira coisa que pode estar te prejudicando, que eu quero te falar hoje, é a falta de foco. Será que você sabe aonde você quer chegar? Você sabe a pessoa que você quer se tornar depois que você superar essa depressão? Mas olha, não é aquela pessoa que é fictícia, tá? É uma pessoa real. De acordo com o que você tem de recurso, com a família que você tem, no meio onde você vive, com você, lá no fundo. Quem é que você quer ser? Aquilo que eu sempre digo, né? Você já descobriu o que você realmente ama e o que você realmente quer? Mas o que você realmente quer, não os papéis que você tem que desempenhar porque as outras pessoas querem, porque alguém disse um dia que, porque alguém um dia disse que a Juliana tinha que ser daquele jeito. Não, o que a Juliana quer ser? O que ela gosta de fazer? Qual a maneira que ela quer chegar até tudo isso, né? Autoconhecimento sempre é a chave. Talvez esteja faltando foco para você, mas você sabe qual que é o seu foco? Né? Precisa descobrir isso. Aí você quer ver agora como tudo isso faz sentido? Eu vou pegar tudo isso que eu falei agora para você sobre superar a depressão e vou fazer um paralelo com a criança que aprende a andar. Como que a criança começa a andar? Como que ela faz? Ela não está apegada ao colo do pai e da mãe. Porque o colo do pai e da mãe, ou dos seus cuidadores, não tá ok? Tirando, né, exceto os casos onde há maus tratos, onde há negligência, que graças a Deus são os em menor número, né, mas existem. Mas tirando isso, excetuando esses exemplos, a criança que é esperada, que é amada, como que ela é? Uma bebezinha de 8 meses, de 7 meses? Ela tem todas as suas necessidades atendidas no colo da mãe, no colo do pai, no colo dos seus avós, das suas tias, das madrinhas, dos padrinhos, enfim, de todos os adultos. Todas as necessidades da criança, elas são atendidas para a criança. Então, o que é que motiva essa criança a começar a tentar fazer uma coisa que ela nunca fez antes, começar a se arrastar no chão, ela cai, ela chora, ela não consegue, ela se frustra, ela tenta engatear, ela enrosca o pé no outro. Quem tem filho, ou quem já viu uma criança se desenvolvendo, sabe disso. Quantos meses até ela tá andando? Começar a andar, hein? Porque andar mesmo, de ter liberdade, de correr, eu vou daqui e vou até lá, vou correr, vou pegar tal coisa. Essa desenvoltura só no final do 3º ano, mas começar a andar varia bastante, mas mais ou menos 8 meses, 9 meses, até 1 ano e 2. Então fica o quê? 4 meses ela investe nisso. Como que ela faz isso, gente? Lembrando daquilo que eu falei um pouquinho atrás? Primeiro, ela não é apegada. Ela não é apegada a todo o benefício que ela tem no colo dos adultos. Ela não tem esse apego. Ela não tem a segunda coisa, crenças limitantes. Não. Ela ainda não foi contaminada como a gente já foi contaminado com, mas é muito difícil andar. Mas um bebê conseguir andar? Não, imagina, é muito difícil. Não, olha, você tem que primeiro colocar uma perna, aí você vai ter que coordenar uma perna com a outra. E aí você tem que ter força, sabe, no quadril para se manter ereto. Mas isso aí, do jeito que você fez. Mas você caiu de novo? De novo você caiu? Pelo amor de Deus, você é um fracasso. Ninguém fala isso para uma criança, né? Então por que quando você não consegue, de repente, manter a sua, por exemplo, a sua medicação certinha em dia, você perde uma receita, né? E aí você fica sem tomar o remédio. E aí você entra numa crise, né? Porque por algum motivo você não foi pedir a receita. Aí você se sente a pior pessoa do mundo, o mundo acabou. Nossa, eu tô em crise, se não fosse por causa disso.
já tá difícil, você já entendeu que não dá mais para fazer daquele jeito. Mesma coisa a criança, né? Aquele passo que ela tentou dar daquele jeito, já não, e aí ela aprende, e da próxima vez ela faz diferente. Faz você igual com a criança, certo? Então ela não tem apego, ela não tem crenças limitantes, e ela tem foco. O que ela quer? Ela quer a liberdade. Ela quer a liberdade de, embora ela consiga tudo que ela precisa, tudo que ela quer no colo dos adultos, ela quer a liberdade de fazer por ela mesma. Ela tem esse foco. Inconscientemente, tudo isso acontece. Agora você, conscientemente, consegue compreender o que eu estou te falando? Então, desapega do sofrimento. Sai fora disso. Chega de ficar sofrendo. Basta a dor da depressão, que é tamanha, que é atroz, que é muito, muito, muito complicado lidar. Então não fica sofrendo por causa disso. Se abre para o novo, se abre para o mundo. 2. Substitua as suas crenças limitantes por afirmações positivas. Usa a terceira pessoa, faz aquilo que eu já dei tanta dica aqui no canal. Faz o seguinte, quando você tiver lá na sua cabeça, sabe aquela coisa igual o desenho animado? O diabinho, o anjinho falando, aí quando o diabinho estiver falando, ó, lembra do vídeo dos 2 cachorros, que já tá aqui também. Volta lá e assiste para você ver. Alimenta aquilo que te faz crescer. Alimenta aquilo que te põe para cima, tá? É simples. É aqui, ó, é dentro de você, é o sentir, tá? Não é tanto pensar, é o sentir. Você tá sentindo que aquela crença não tá te levando a nada, que aquilo só tá te colocando para baixo? Poxa, dá um jeito de substituir ela por outra coisa. Usa o observador para simplesmente naquela hora falar assim, então a Juliana está pensando que ela não consegue sair dessa. Então a Juliana acha que é muito difícil. Então a Juliana está querendo desistir. Coloca a terceira pessoa nisso. Vai digerindo tudo isso. Medita, sabe? Investe em autoconhecimento, que é o terceiro ponto. 1, 2, 3. É o terceiro ponto. Investe em autoconhecimento. Como que você pode ir para algum lugar diferente se você não sabe aonde você está? Ou, pior ainda, você não sabe para onde você vai. Você não sabe quem você quer se tornar. Sabe o que acontece, gente? Aconteceu comigo e eu acho que talvez aconteça com você também, acontece com todo mundo. Esse nosso dia a dia, como a gente vive numa sociedade muito fluida hoje, as coisas escapam das nossas mãos com uma velocidade gigantesca, as coisas mudam o tempo todo. E não necessariamente para melhor, mas a gente pode ir direcionando tudo isso, a gente tem que construir as coisas, sabe? A gente está tendo que colocar muita energia em cima disso. É natural que a gente se perca nisso tudo, ainda mais quando a gente não tem uma base espiritual muito forte, sabe? O Ocidente é muito aquela coisa do pragmatismo. Então você tem que, então a criança pequena tem que fazer um monte de coisa, tem uma agenda gigantesca de coisas para fazer, sabe? Não tem nem tempo de brincar, não tem mais o ócio criativo, é aquela coisa, ai meu Deus, meu filho não tem o que fazer, o que eu vou fazer com isso? Sabe, já vi muita angústia do tipo dessa, né? Porque você tem que ficar o tempo todo preenchendo, sabe? As pessoas não estão mais acostumadas a ficarem sozinhas com elas. E é nessa solitude, não na solidão, na solitude de você poder ficar com você, que você consegue meditar, que você consegue se descobrir e entender o que realmente você é, o que você realmente ama e o que você realmente quer. Senão fica tudo muito perdido, fica tudo muito solto. Você coloca um monte de energia, você sabe, se capacita, você investe em autoconhecimento e tal. Você tá com aquela energia lá em cima, mas tá colocando essa energia aonde? Ou é num navio que não tem leme, então você liga ali, ó, você nem sabe para onde que vai parar essa lancha. Pode parar num rochedo, pode parar em alto mar, você não tem, sabe, certinho de onde você quer chegar. Não precisa ser exatamente metódico, mas assim, você precisa pelo menos saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe, qualquer lugar serve. E aí você fica o tempo todo insatisfeito
e se sentindo um peixe fora d'água onde você está. E agora, você que chegou até o final, fez sentido? Eu acredito que fez sentido, sim. Tudo isso que eu falei no começo e agora a história da criança andando. Eu espero que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente madrugada. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.